Tem experiência com os canabidiol? Olha, canabidiol? A gente trouxe um cara aí que é o presidente da Comissão de Cannabis Medicinal de Santa Catarina, alguma coisa assim, alguma associação aí. E daí rolou esse papo, assim, bem da hora, né? Mas tem uma... Eu fiquei com essa sensação também, essa questão foi levantada em outro episódio, que os caras querem, cara, tem o lado medicinal, tá ligado? Sim. Mas muito da força do movimento é o cara que só quer fumar um beck recreativo e tá fortalecendo ali pra ter mais um cafezão ali. Primeiro assim, quando a gente fala de uso de maconha pra parte medicinal, não é fumar um baseado, né? É você sim. isolar O CBD. pedaços específicos da planta e componentes específicos da planta. A gente tem receptor de canabidioides, né? Exatamente. Então você vai jogar uma substância que liga ali. É só isso. Pensa igual assim. GABA. Pensa assim, quando você toma um Rivotril. GABA a gente também tem receptores GABAminérgicos. GABA é um receptor, é um neurotransmissor que você tem no seu cérebro que é inibitório. Então, quando ele está muito ativo, ele te desliga, ele inibe você. O álcool, por exemplo, é uma molécula que interage com receptores GABA. Por isso que ele é sedativo. Por isso que ele te apaga se você beber demais. O Rivotril. Rivotril é um medicamento que interage com receptores GABA. Anfetaminas. Por exemplo, Ritalin, Venvance. Venvance é uma anfetamina. A molécula é parecida com a da metanfetamina, que é uma droga de abuso. Então é um pedaço específico que teve um tratamento farmacocinético específico ali, que é usado para pacientes com TDAH, porque a gente tem receptores de dopamina onde aquilo se liga, transportadores especificamente que aumentam a dopamina e resulta numa melhora funcional do paciente. Maconha é a mesma coisa, cara. Você tem um sistema dentro do seu cérebro chamado sistema endocannabinoide, que é um sistema onde tem receptores que ligam, o CBD liga nesses receptores e ativa esse sistema endocannabinoide, que ainda é bem recente a descoberta dele. Foi um israelense que descobriu, acho que foi na década de 80, 85 que ele caracterizou e descreveu esses receptores. Então E o sistema endocannabinoide é meio estranho, porque a sinapse é ao contrário. É uma sinapse do neurônio pós-sináptico para o pré-sináptico, e não o que normalmente acontece. Os receptores são metabotrópicos, então tem toda uma cascata intracelular que regula a funcionalidade desse mecanismo. E está sendo está sendo estudado agora, mais recentemente isso. Quando você pega, por exemplo, medicamentos antidepressivos clássicos que se tem aí no mercado, como fluoxetina, bupropiona, medicamentos normais que você vê pessoas com depressão que eventualmente tomam, esses medicamentos têm um mecanismo de ação basicamente idêntico aos medicamentos os protótipos da década de 60, 70. É o mesmo mecanismo de ação. Então, desde pelo menos a década de 70, por aí, a gente não tem um antidepressivo com um mecanismo de ação novo. Saiu agora a cetamina. A cetamina é originalmente um anestésico veterinário, usado para anestesiar animais, não humanos. E e eu já vou chegar lá na maconha, só para vocês entenderem. Na década de 2000, um cara resolveu dar por talvez ter visto em experimentos animais que isso acontecia, uma dose intravenosa subanestésica de cetamina para um humano deprimido. Então ele deu uma dose subanestésica, então sei lá, você precisa de 50 miligramas para derrubar um ser humano com cetamina. Você dá uma dose de 0,5 miligramas, uma dose bem pequenininha, não anestesia o cara, mas ele percebeu que teve um efeito antidepressivo rápido. Então pensa assim, um medicamento hoje tratado para usar depressão, usado para tratar depressão, ele leva mais ou menos de 2 a 4 semanas para funcionar, para começar a ter o efeito na pessoa. Então não adianta tomar agora, porque esses medicamentos eles agem em neurotransmissores modulatórios, então tem que modular todo o circuito no cérebro da pessoa para começar a ter melhora funcional. E em 1/3, às vezes quase metade dos pacientes simplesmente não funciona. Ou seja, o primeiro antidepressivo não funciona. O cara tem que esperar passar essas 4 semanas, ver que não funciona, um monte de colateral, desmamar e inserir outro. Então, cara, em média, assim, se você pega 100 pessoas e leva num psiquiatra, essas 100 pessoas, 25 vão sair com o tratamento de primeira escolha funcionando. Os outros 75 talvez não funcione, os outros 50 talvez não funcione, ou o oposto, ou funcione em 75, depende, é bem variável isso. Mas basicamente você vai conseguir que essas 100 pessoas tenham um tratamento psiquiátrico medicamentoso que esteja funcionando, com pouco colateral e etc, depois de 4 visitas ao médico. Trocando 4 vezes vai dar 100%.
Isso gera um problema, né, cara? Porque se você tem um paciente com crise suicida, muito deprimido, Questão de tempo, né? agressivo, aí você vai deixar 4 semanas até o medicamento começar a funcionar. Então, baseado nisso, saíram os estudos com cetamina. Cetamina, esse anestésico, ele não trabalha o mecanismo de ação dele não é na dopamina, na noradrenalina, na serotonina, que são neurotransmissores modulatórios. O mecanismo de ação dele é no glutamato, que é um neurotransmissor mediador. Então, o glutamato não precisa reformular as circuitarias inteiras, ele atua direto na sinapse. O receptor de glutamato é um canal iônico. Então, se você mexe nesse receptor, ele mesmo já muda a voltagem da membrana, e, enfim, ele muda a funcionalidade do neurônio. O GABA é assim também, né? O GABA é assim também, exatamente. Por isso você toma um Rivotril agora, daqui 30 minutos você desliga. A ideia é exatamente isso. Você não precisa trabalhar em receptores metabotrópicos. Receptores metabotrópicos, tipo o da dopamina, da serotonina, noradrenalina, eles precisam fazer toda uma cascata intracelular, modular toda a expressão gênica, etc, etc. Por isso que demora. O GABA, por exemplo, o álcool e o Rivotril atuam no GABA, por isso que você toma ali, daqui 20 minutos você está dopado. O glutamato é igual ao GABA, só que aí os caras conseguiram encontrar uma molécula que atua no glutamato. Olha que interessante. O que a gente percebe na prática? O paciente toma cetamina nos estudos clínicos que foram conduzidos até hoje, e tem bons estudos clínicos mostrando isso. E, cara, às vezes em questão de horas começa a ter feito antidepressivo. E daí o tratamento vai sendo com os dois, né? Um pro longo prazo e um pra esse... Eu não sei como é que é feito na parte clínica, cara. Eu não sei. Mas eu sei que tem pacientes que tomam, por exemplo... Algumas é usado em clínica, porque cetamina é uma droga de abuso, a galera usa embalada e tal, né? Então tem que ser usado na clínica, o psiquiatra tem que fazer. Hoje eles conseguiram um spray intranasal, a FDA aprovou um spray intranasal, então você bota aqui, que é uma rota de administração privilegiada pro cérebro, né? Mas a grande maioria Imagina a minha. Você tem que colocar uma injeção da grossura desse microfone aqui dentro do ouvido, tá ligado? Então é o primeiro antidepressivo com mecanismo de ação novo desde a década de 70, pelo menos, cara. É um avanço